E aí, galera, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia com aqui a equipe de Geografia maravilhosa. Essa equipe de Geografia, professor Jorge, que é formada aqui por nós e também por a nossa querida intérprete, professora Aldelinda. Aldelinda. Mais conhecido como a Japa. É o nome dela. Também que está ajudando a gente nessa administração que dá aula do componente de Geografia de Rondônia. Professor Jorge. Exatamente. Agora, brincadeiras à parte, essa parte 2 de hidrografia de Rondônia, Isso mesmo. a gente vai ver outras bacias hidrográficas menores, ok? De uma importância, entre aspas, menor, né? Porque ela não é importante para nós que estamos aqui em Porto Velho. Exatamente. Mas para quem está lá na região, por exemplo, da reserva Roosevelt, é isso? Para ali vai ser uma outra bacia. Com certeza. Então, quem está ali na ponta do Abunã vai ser uma outra bacia hidrográfica. Exato. Então, aquela bacia hidrográfica, localmente, ela é muito importante. Com certeza. Não é isso? Exato. Então, se elas são importantes e elas estão no território de Rondônia, precisamos também falar sobre elas. Muito Não é bem. isso? Afinal de contas, essas teleaulas, elas são preparadas, além de levar conhecimento geográfico para o aluno sobre o nosso lugar, que é Rondônia, também prepara ele para uma possível prova de concurso. Exatamente. Que pode cair questões falando de bacias hidrográficas. Exato. E é interessante, nossa aula já começou, a gente está falando Já aqui começou. é aula, então presta atenção, o professor Jorge falou há pouco sobre essa importância deste rio, muitas das vezes que não é importante porque ele não corta todo o estado, mas a gente tem que lembrar o seguinte, e é que a geografia, ela estuda muito a questão da globalização. E esse rio, muitas das vezes, a gente pode olhar não somente ali como a importância local, porque muitas das vezes esse rio, professor Jorge, está passando numa área onde há produção da agricultura familiar, onde há produção do agronegócio. E esse produto aí da tua região, do teu distrito, do teu município, da tua área rural, ele abastece vários locais do estado de Rondônia. Perfeito. Então, olha só, é importante falar sobre essa questão. Muitas das vezes, aquele bem que é precioso por estar na tua região geográfica, no teu espaço geográfico, ele é importante não só para o teu lugar, mas também a nível de estado e até mesmo a nível Brasil. Perfeito. Certo? Então, assim, a análise bem interessante do professor, falando assim, às vezes, quando a gente fala da importância, né, por estar no lugar, ok, importante demais essa questão dessa estratégia da localização. Mas hoje, nesse mundo que vivemos, né, professor Jorge, a gente tem que sempre olhar além nessa escala nacional e até mesmo na escala global. Perfeito. Beleza, galera? Então vamos lá no texto, lá na tela, para a gente poder prosseguir com a nossa aula de Geografia de Rondônia, que é a segunda parte sobre hidrografia. Aula 6.1, já começamos a falar durante a aula e agora a gente vai falar sobre a hidrografia parte 2 das seguintes bacias. Vamos falar sobre a bacia do rio Mutum-Paraná. Rogério, já tinha ouvido falar nessa bacia? Sim. Mas tem alunos aí que não sabem nem que existia. E a gente precisa falar para eles, porque Com certeza. Isso aí pode vir numa prova de concurso e aí não pegar nosso aluno despreparado. Muito bem. Bacia do rio Jaci-Paraná. Aí, Rogério, aí, ó, a região do Mutum-Paraná, os alunos que moram por lá sabem que existe. Mas tem os colegas, alunos que estão lá na região de Ji-Paraná, na região de Vilhena, talvez não conheçam, ok? Aí nós temos a bacia do rio Jamari e a bacia do rio Roosevelt. Então, veremos 1, 2, 3, 4 bacias hidrográficas hoje. Beleza. Sempre queremos que os nossos queridos alunos alcancem habilidades nas aulas. E esta habilidade está relacionada com bacias hidrográficas, que, inclusive, é a mesma habilidade da aula passada, ok? Reconhecer
interações da sociedade com o meio físico. Qual é esse meio físico, galera? A hidrografia. Estamos falando de geografia física, ok? E esta sociedade vai transformar esta paisagem. Professor, dá um outro exemplo de como pode ser essa sociedade, pode transformar essa paisagem nessa geografia física, que o senhor falou que este meio físico é a hidrografia que o senhor fala. Como é que pode essa sociedade mudar? Por exemplo, uma sociedade que vai morar próximo aos rios. Vai mudando a paisagem. A captação da água por parte da empresa responsável por captar essa água para tratá-la, para levar a água até as casas dessa área urbana de uma cidade. Ok? Então, isto é um outro exemplo de como essa sociedade transforma a paisagem de uma bacia hidrográfica. Muito bem. Vamos lá. Bacia do Rio Mutum, Paraná. Ela está situada no noroeste do estado de Rondônia, entre os municípios de Porto Velho e Nova Mamoré. A foz da bacia do Rio Mutum, Paraná, é onde, galera? É no Rio Madeira, ok? Rio Madeira. Rogério, Rio Madeira. Eu tenho uma historinha para te contar sobre isso. Conte aí, professor. Há muito tempo atrás, quando eu era jovem... Faz muito tempo olha não. Só, olha como é que a Japa fala, olha lá, ó. Há muito tempo atrás, quando eu era jovem, não é isso, Aldelinda? Quando eu era jovem, olha só. Eu cheguei em Porto Velho. Certo. Sabe em que ano? Eu acho que talvez você ainda era um bebê. 1984. Eu não tinha nascido Não ainda. tinha nascido. Você ainda estava no sangue, né, do papai ainda. E a Japaí. Então, 1984 teve uma grande enchente também. Certo. Em 1984, em Rondônia, o Rio Madeira também ultrapassou seu limite na época. Eu era criança, eu era menino. Então, quando meus pais foi lá na Praça Madeira Mamoré e nos levou para ver o rio cheio. E só que eu achei muito bonito outra coisa no Rio Madeira. E aí, quando eu fui me tornar estudante de ensino de segundo grau na época, né? Aí que eu fui entender por que o nome é Rio Madeira. E eu tinha visto quando criança. O Rio Madeira cheio, Rogério, e ele passava descendo muitos troncos de árvore. E árvores grandes. Olha que interessante. Por isso que o nome era Rio Madeira. Entendido. Hoje, nós não conseguimos ver isso como no passado. Nós temos agora as barragens das usinas. Verdade. Que faz esse controle para que não haja na entrada de troncos por onde passa a água que gera energia elétrica. Exatamente. É isso? Que poderia comprometer até as turbinas, né? As turbinas, exatamente. Então, é esse um dos motivos, um motivo maior de um nome ser Rio Madeira. Mas quem está mais distante que da usina, que vive na proximidade do Madeira, ainda pode observar isso, exatamente, né? Essa situação. Então, aí o nome, ó, é a partir dessa situação do rio, né? De transportar essa grande quantidade de madeira. E era muito mesmo, já. Eu lembro quando eu cheguei a presenciar, antes da usina aqui em Porto Velho, muitas madeiras mesmo, descendo aí o Rio Madeira. Exatamente. Excelente observação, porque o nosso aluno que está lá no sul, ele não tem essa ideia. Agora ele está aprendendo aí. Anota aí essa informação importante sobre a história de Rondônia, né? Sobre a questão geográfica de Rondônia. Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá, então. Rogério do céu, é muita história, hein, Rogério? Há muito tempo atrás, né, Rogério? Muito tempo atrás, né, professor Jorge? Olha só, a bacia do Rio Mutum, Paraná,
ela tem aproximadamente 330 quilômetros quadrados. Ela apresenta, né, lá dentro dessa bacia do rio Mutum-Paraná, lá tem uma reserva indígena, a Reserva Indígena dos Caripunas, que ocupa quase 48% de sua área total. Inclusive, os indígenas, né, da etnia caripuna, de vez em quando a gente vê um por aqui, por Porto Velho, né, Rogério? Eles estão por aqui. Professor Jorge, e ela, no caso, parece aqui bacia, mas ela é uma subbacia, né, do Rio Madeira. Exatamente. A do Rio Mutum-Paraná é uma subbacia do Rio Madeira. Exatamente. Então, já que você falou que é uma subbacia, a gente pode também dizer que o Rio Mutum-Paraná é um subafluente. Muito bem. Subafluente do Rio Madeira. Que esse conjunto de rios principal, mais rio afluente e subafluente, formam o que a gente conhece de bacia hidrográfica. Seria mais ou menos assim, deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos. Um rio, maior porte seria... Madeira, dizemos. O principal, e aí nós temos aqui um braço afluente e esse outro aqui... Um subafluente. Subafluente. Exatamente. Muito bem, então... Os subafluentes desaguam no afluente. Exatamente. E os afluentes desaguam no rio principal. Então, esse aqui, vamos marcar para o aluno lembrar aqui. Aqui seria o rio principal, esse o afluente, certo, professor Jorge? Isso. E aqui em cima a gente tem o subafluente. Então, esse conjunto de rios, a gente chama aí de bacia hidrográfica. Perfeito. Então, tá aí. Essa é uma imagem, só para retratar aí, né? A imagem da bacia do rio Mutum, subbacia do rio Mutum-Paraná. E, professor Jorge, volta um pouquinho lá sobre o Mutum-Paraná, que a gente pode falar que esse rio, ele já sofre aqui, como ele está aqui no noroeste do estado de Rondônia, a gente tem que lembrar o seguinte, essa região, ela sofreu muito com a questão do problema aí da ação antrópica. Na verdade, é o nordeste do estado de Rondônia, a localização da subbacia do Mutum-Paraná. E a gente tem que lembrar que as ações aí antrópicas, principalmente a retirada da floresta e a implantação de atividades agropecuárias nessa região, acaba gerando impacto nessa produção aí vamos colocar, na bacia, na subbacia do Mutum-Paraná. Isso, que futuramente pode até interferir no ciclo hidrológico dessa bacia. Muito bem, então, localização da subbacia no Nordeste, né? A gente vai observar essa localização. Beleza, agora vamos falar da bacia... Noroeste, tá? Bacia do Rio Jaci-Paraná. Também é uma subbacia, que é um afluente do Rio Madeira, o Rio Jaci-Paraná, ok? Pelo desenho do Rogério, então isso quer dizer que o Rio Jaci-Paraná vai desaguar no Rio Madeira, ok? Muito bem. É um afluente do Rio Madeira que se une a Jaci-Paraná, no município de Porto Velho, Rondônia. Então, galera, olha só, vocês, meus queridos alunos de todo o estado, Jaci-Paraná é um distrito aqui de Porto Velho, ok? Localizado a mais ou menos 100 quilômetros de Porto Velho. Lá nesta cidade corre o rio Jaci-Paraná, que vai desaguar no Rio Madeira. Afluentes da bacia do rio Jaci-Paraná cresce no Parque Estadual Guajará-Mirim, com 216.568 hectares. Foi criado em 1990. Esse rio, Jaci-Paraná, ele forma a fronteira oeste dos 197 mil hectares da Reserva Extrativista Jaci-Paraná, que foi criado lá em 1996. Beleza? Exatamente. Então, a gente observa o seguinte, que essa região também, né, ela sofre também com a ação antrópica, né,
por conta aí do desmatamento nessa região e gera consequência para o rio, né? Porque, Isso. principalmente, você tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de impactos ambientais. As cidades vão crescendo e se na proximidade do rio tiver, por exemplo, as casas ou a indústria, vai gerar o quê, professor Jorge? Contaminação no leito do rio. E o grande problema também, quando o Rondônia foi se desenvolvendo, que nem sempre no processo histórico, a mata ciliar, que é tão importante para a conservação do rio, foi respeitada. Ela foi toda desmatada e isso gerou impacto. E a gente sabe muitas das vezes que a recuperação não se dá do dia para a noite, leva anos e anos, entendeu, para poder recuperar a mata ciliar, que é tão importante para a preservação do rio. Então, nesse processo de formação aqui do estado de Rondônia, o que foi acontecendo? Boa parte dessas áreas onde a gente vai encontrar rios, subbacias, enfrentam problemas aí com o desmatamento, professor Jorge. Inclusive, a bacia do Rio Jaci-Paraná também recebe esse impacto ambiental do qual você está falando. Exatamente. A ação antrópica. Exato. Inclusive, se intensificou por causa das barragens das hidrelétricas. Exatamente. Não é isso? Jaci-Paraná, pegando o gancho, já falando sobre isso também, ok, vamos lá. Que as hidrelétricas influenciaram em Jaci-Paraná. Jaci-Paraná, houve um surto populacional lá absurdo no tempo da construção das usinas hidrelétricas, Rogério. E foi um absurdo, porque a cidade não tinha infraestrutura para comportar a quantidade de pessoas que lá chegaram. Isso mesmo. E, obviamente, que vai ter problemas de violência, vai ter problemas de falta de vagas em escolas, muitas filas nos postos de saúde. É isso? Isso. A cidade ficou com as ruas muito esburacadas. Inclusive, por muitas vezes aconteceu de sair nos telejornais esses problemas, né, de ordem humana, por causa deste surto de pessoas que foram para lá por causa das hidrelétricas. Isso mesmo. É isso? É isso. Então, isso causou também um impacto na bacia hidrográfica do Jaci-Paraná. Muito bem. Então, excelente observação do professor Jorge, a partir desse processo da chegada da construção das usinas aqui em Rondônia. Lado positivo da história, aquilo que a gente sempre fala, né? Gera aí o progresso, gera o avanço, o crescimento do Estado, mas, apesar de todo o sistema utilizado mais moderno, tem também o seu custo social e o custo ambiental, que foi retratado agora. O ambiental, principalmente aí com a questão vamos colocar, desse impacto na bacia, e o social, muitas das vezes, é a retirada da população que vivia nas proximidades das subbacias aqui em Rondônia. Exatamente. Beleza, galera? Vamos lá na tela. Vamos falar mais sobre bacias, né, professor Jorge, no estado de Rondônia. Qual que é a nossa próxima bacia? Vamos falar sobre a bacia do Rio Jamari. Nasce na Chapada dos Parecis, desaguando também no Rio Madeira. Se deságua no Rio Madeira, então é uma subbacia do Rio Madeira. Exatamente. Da bacia do Rio Madeira. Muito bem. Ok? Juntamente com o Rio Candeias, tem uma área drenada de aproximadamente 29.102 quilômetros quadrados. Ele é o fluente, né, professor Jorge, do Rio Madeira, né? Sim, também. é um afluente do Rio Madeira. Exatamente. É nesta bacia que está instalada a usina hidrelétrica de Samuel, que tem a capacidade para a produção de energia elétrica na ordem de 210 megawatts. Mas, em função do regime hídrico, a média anual é a de apenas 85. E ele é tão importante, essa bacia, porque aqui, professor Jorge, no Rio Jamari, foi instalada a primeira usina aqui em Porto Velho, hidrelétrica. Então, olha só a importância aí da usina hidrelétrica aí, quando a gente fala nesse processo de desenvolvimento aqui, principalmente da capital do estado de Rondônia. Muito importante falar sobre a questão do Rio Jamari. E o Rio Jamari, conversando com o professor Ari, que também é um geógrafo do estado de Rondônia, ele
num determinado momento, ele falou sobre essa questão aí da importância do Rio Jamari, porque com a construção da usina, vários recursos vieram para Porto Velho e construíram, melhoraram as estruturas aqui da cidade e até mesmo durante esse processo aí de construção lá da usina é que foi criada aqui em Porto Velho a vila ali da Eletronorte, aquela região onde trabalhadores moravam aqui em Porto Velho na vila e diariamente se deslocavam lá para a proximidade do Rio Jamari para fazer essa construção da usina de Samuel. E também vale lembrar que a usina hidrelétrica, nessa bacia hidrográfica, também gerou um grande impacto ambiental. Exatamente. Quando a gente vem pela BR, a gente vê o lago, né? O lago. Chamado Lago de Samuel. Lago de Samuel, que antes ali a gente tinha o quê? Uma área de cobertura vegetal e aquela área não era inundada, né, professor Jorge? Não era inundada. Exatamente. E aí gera impacto em que sentido? No sentido de que, primeiro, você tira a floresta, né? Você perde a floresta. Exatamente. E também você tem aquela madeira, aqueles restos vegetais ali que apodrecem. Exatamente. É isso que muito vai bem. gerar também um impacto na vida aquática. Exatamente. E nesse processo de quando as árvores ficam submersas, o que vai acontecer? Gera realmente impacto até mesmo atmosférico, a partir da liberação de gases aí, da decomposição do vegetal para a atmosfera. Isso, e olha que esse lago, a extensão de alagamento foi muito grande também. Exato. Né? É tanto que a gente está na BR, a gente anda de carro quilômetros passando por esse lago do Samuel. Isso mesmo. Beleza. Vamos lá no quadro, meu diretor, então, vamos continuando aqui. Então, a bacia do Rio Jamari, ela tinha uma projeção, né, de 210, então está aquém da qual aquilo que ela foi construída e projetada. É isso, Rogério? Muito bem, professor Jorge. Tá aí, ó, a gente dá uma olhada na bacia do Rio Jamari, a BR-364, ao longo aí do mapa, né? E aí a gente consegue perceber a cidade de Porto Velho aqui, Itapuã do Oeste aqui, uma imensa floresta nacional chamada Floresta Nacional do Jamari, ok? E uma pequena faixa de rio aqui passando, que é justamente o Rio Jamari, ok? E, professor Jorge, e o Rio Jamari, a nascente dele, é lá na Serra do Pacaás, Novos, tá? Sim. Serra do Pacaás é a nascente do Rio Jamari, que é bem importante, né? Isso, aí que é a próxima informação aqui. Que exatamente. Vamos lá. Então, o Rio Jamari, ele tem a sua nascente no sudoeste da Serra dos Pacaás Novos, no sopé do Pico Tracuá, em altitude superior a 700 metros, sendo denominado Alto Jamari. Corre no sentido norte, ou seja, vem vindo aqui para a região de Porto Velho, não é isso? Com 500 canais de primeira ordem, linha de águas que tenham tributários, ou seja, são garapés, braços de rios que vão caindo nesses garapés até alcançar o Rio Jamari. Exatamente. Que drenam uma área de 3.562 quilômetros quadrados, desembocando na margem direita do Rio Madeira. Então, a bacia do Rio Jamari está dividida em 4 subbacias, que é o Alto Jamari, Baixo Jamari, Alto Candeias e Baixo Candeias. As nascentes localizam-se a sul da cidade de Ariquemes, junto às escarpas da Serra dos Pacaás Novos, como falamos anteriormente. Os afluentes principais no espaço municipal são os rios Maçangana, pela margem esquerda, e os rios Brancos e Canaã pela margem direita, galera, dos quais apenas os primeiros 2 são navegáveis por pequenas embarcações, porque não é um rio de grande porte, né, professor Jorge? Exatamente. E antes de passar para o próximo, professor, outra bacia, eu quero só reforçar que falamos sobre
nessa região está localizado a hidrelétrica de Samuel. Ah, e por que, professor, o nome dessa hidrelétrica é Samuel? O nome se deve, galera, à cachoeira ali existente, chamada Cachoeira de Samuel. Exatamente. Inclusive, quando se fala em fazer uma hidrelétrica, obviamente a gente tem que pensar que ali tem pelo menos uma corredeira. Exatamente. Tem que ter a queda d'água. Queda d'água. Muito bem. Mais alguma observação, Rogério? Tranquilo, professor Tranquilo? Jorge. Vamos avançar para a próxima. Vamos lá para o Rio Roosevelt. Ótimo. Esse rio, ele é famoso. Olha só, Rogério, o Rio Roosevelt, ele é famoso internacionalmente. Professor, ele é mais conhecido do que o Rio Madeira? Olha, se a gente olhar pelo próprio nome, a gente pode dizer que sim, porque este nome ele é dado a um ex-presidente lá dos Estados Unidos, chamado Theodore Roosevelt. Ok? Sabe por que relevou esse nome? Porque no Rio Roosevelt ele veio ser visitado por esse presidente americano. Quem que visitou com ele? Nada mais, nada menos do que o nosso querido Marechal Cândido Rondon. Ok? Nesse rio foi feito expedições essas que tinham várias finalidades científicas, Rogério. Exatamente. No caso, na equipe do Marechal Rondon e do presidente norte-americano, tinham altos estudiosos, pesquisadores, fizeram levantamentos de fauna, flora Exatamente. da região, ok? Rondon, inclusive, foi o responsável pela descoberta deste rio em 1909, batizado naquela ocasião com o nome de Rio das Dúvidas, porque não se sabia onde ele iria desaguar. E, professor Jorge, então a gente pode falar que esse rio ele tem a sua importância histórica e cultural para a formação do estado de Rondônia, a partir dessas expedições aí guiadas, lideradas por Rondon, certo? Uma verdadeira aventura na selva, Exatamente. no começo do século passado. Muito bem. Ótima observação em relação a essa situação. Isso, inclusive, obviamente que nós estamos falando aqui de bacia hidrográfica, estamos falando num contexto geográfico. Muito bem. Obviamente, tem momentos que a gente tem que falar de Com história. certeza, É exatamente. Porque falar de Rondon é falar de marco histórico, né, no estado de Rondônia. Por isso que a gente mesmo traz essas informações da nossa amiga história. Exato. Então, obviamente, Rogério, que neste caso a gente só dá uma pincelada e eles vão ver a história contada. Exatamente. Com mais fatos históricos. Muito bem. Com a disciplina de História de Rondônia. Com certeza, professor Jorge. Vamos falar mais informações sobre o Rio Roosevelt. Aí tem a imagem que o professor Jorge vai explicar. Então, olha só. Marechal Rondon, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, quando vieram aqui na bacia do Rio Roosevelt, que, como nós vimos anteriormente, não sabia onde se desaguava ele. Então, exatamente, ele tinha esse nome de Rio da Dúvida. Rogério, olha só essa imagem tirada, né, de pessoas que abateram o animal, né? Uhum. E é um animal de grande porte, uma anta. Imagina, Rogério, se isso fosse atualmente, esse pessoal estava enrolado, né? Com certeza. Então, para a época, não se tinha, estamos falando agora de processo histórico, história, legislação, geografia e, obviamente,
a questão da lei. Exatamente. Não se falava tanto em questão ambiental como se fala hoje, Não, né? nada disso. Então a Comissão Rondon tinha que matar ali um bichinho ali para fazer um churrasquinho e tal, e tiravam foto mesmo como se fosse uma grande, né? Era pegar um animal desse porte, né? Então era muita moral, digamos assim, né? Exatamente. Beleza, Rogério. Hoje, se fizer isso aí, o cabo botar nas redes sociais, tá enrolado, né? Isso mesmo, senhor. Então aí, ó, fica uma sugestão de leitura, O Rio da Dúvida, a sombria viagem de Theodore Roosevelt e Rondon pela Amazônia, de Candice Millar, ok? Uma sugestão de leitura para vocês aprofundarem sobre essa temática. Beleza, mas vamos lá, continuando aqui sobre a bacia hidrográfica do Roosevelt, de Roosevelt, né? Tem suas nascentes na Chapada dos Parecis, no município de Vilhena. Opa! Então, olha só, Rogério, informação importante. A bacia hidrográfica do rio Roosevelt tem sua nascente onde? Chapada dos Parecis. Que município? Vilhena. Contudo, a sua maior parte situa-se no estado do Mato Grosso e Amazonas. Então, galera, essa bacia hidrográfica, por estar na Chapada dos Parecis, ela desce, volta e retorna ali para a região do Mato Grosso, depois volta para o Amazonas e deságua também no Rio Madeira. Ok? Muito bem. Constitui um afluente da margem esquerda do rio Aripuanã, que por sua vez deságua no baixo rio Madeira, junto à cidade de Novo Aripuanã. Apresenta um curso geral orientado sul-norte, ou seja, sai daqui da região, entre aspas, sul da Amazônia, né? Região de Rondônia, Certo. em direção ao norte. E o norte vai estar quem? O rio Amazonas. Exatamente. Ok? Tendo como os tributários principais os rios Capitão Cardoso e Tenente Marques, pela margem direita, e Machadinho e Branco pela margem esquerda. Então, ó, tá falando ali, tendo como tributários principais, né, Rogério? Tributários são os rios que desaguam em outro rio, também leva esse termo, né? São rios tributários. Exato. Ok? O rio Roosevelt, a extensão é de aproximadamente 1.400 quilômetros até na foz do rio Aripuanã, que posteriormente vai desaguar no Madeira. Mais alguma observação, Rogério? Tranquilo, senhor Júlio. Vamos lá, avançar com mais informações sobre a hidrografia do estado. Aí nós temos aqui o rio Roosevelt, que é desenvolvido dentro dessa região do Roosevelt, aqui em Rondônia, a pesca profissional. Então, é bem praticada nessa área do rio Roosevelt, professor Jorge. Rogério, tu sabe que peixe é esse aí? Deixa eu tentar. Eu vou tentar lá. Vou te dar 3 opções. Vala. É mandi, piau ou tucunaré? Tucunaré? Para mim era Jatuarã, né? Ia falar. Não, é o tucunaré. Ó. Tucunaré, é. Como é tucunaré, né? Olha aqui, ó, a marca principal dele é esse aqui, ó. Tucunaré. Sabe? Ele tem E a esse manchinha. peixe é bom como? É assado, cozido, frito? De qualquer jeito, mano. Se não passando fome. Não, mas aí qual que é a sua sugestão aí? Não, eu prefiro o frito. Ah, entendi. Beleza. Olha aqui, Rogério. Então, faz aí um resumão das bacias hidrográficas para os nossos queridos alunos. Muito bem, nós temos aí ó, as bacias hidrográficas do estado de Rondônia, a bacia do Rio Madeira, que é a nossa bacia principal. Nós temos aí, né, professor Jorge? Vai marcando aí, por favor. A bacia do Rio Jamari. Só um minutinho, Rogério, peraí. Já marcou Madeira? Não, vou apagar aqui tudo. Vamos lá. Vai. Fala aí. A primeira. Bacia do Madeira, que é a bacia principal. Isso. Falamos aí durante a aula, a primeira aula, sobre essa bacia, que ela é tão importante para o desenvolvimento de Rondônia, porque além de abastecer a cidade,
ela é importante para a produção energética e também importante para a questão do escoamento de produtos para várias partes aqui da região norte e também para o mundo, certo? Muito bem. Essa é a bacia do Rio Madeira. Beleza. E esse porto, já que você está falando de exportação de produtos agrícolas, qual é o destino do porto de Porto Velho? Vai lá para Itacoatiara, né? Exatamente. Quando a gente fala aí, é a chamada, o Arco do Norte dos Grãos aqui, que vai de Porto Velho para Itacoatiara e de lá para o mundo. Exato. Próxima bacia, Rogério, fala aí. Nós temos aí a Bacia do Jamari. Bacia do Jamari, essa aqui, a região central. Muito bem. Temos a Bacia do Rio Machado, que falamos já também nas aulas passadas, que é importante aí. Por que ela é importante, professor Jorge? Peraí, vamos lá. Bacia do Rio Jamari. Jamari. Estou grifando ela aqui, ó. Beleza? Exatamente. De acordo com as cores, né? E a do Machado, por que é importante? Vamos lá, do Rio Machado. Olha só o tamanho da bacia do Rio Machado, galera. Vejam aí, galera, que inclusive se você se localiza nessas regiões aí, você faz parte da bacia do Rio Machado, Rogério. Inclusive, Rogério, ela é muito importante porque ela banha as principais cidades, fora Porto Velho, né? As principais cidades do eixo ali da BR-364. Exatamente. Próxima bacia lá, Rogério. É a bacia do Rio Roosevelt. Isso, que acabamos de ver agora. Sim, né? Falamos já informações sobre essa bacia. Que ela vai desaguar e principalmente fluir pelo Mato Grosso em sentido para o Amazonas, é isso? Exatamente. Mas ela pega uma pequena parte aqui em Rondônia. E aí sudoeste tinha a dúvida, né? Por isso que a gente conhecido como Rio da Dúvida. Se era no norte, se era para o sul, para onde que ia, Exatamente. Se ia para cá. Mas realmente é o norte aí, né? Depois da expedição, confirmaram. Temos a do Rio Guaporé, que falamos também já na aula passada. Bacia do Rio Guaporé. Galera, já ouviram falar no Vale do Guaporé? Olha o tamanho desta bacia, olha o tamanho desse vale, ok? Então, essa é a bacia do Rio Guaporé. Que nasce lá na Chapada dos Parecis. Isso, inclusive as águas dele fazem a fronteira entre Bolívia e Brasil. Por isso, ele é um rio de domínio da União, porque é um rio que está presente em 2 países, Brasil Próximo, Rogério. E Bolívia. Falamos aí sobre o rio Mamoré também, não falamos, professor Jorge? Isso, bacia do rio Mamoré, essa aqui, ó. Beleza? Então, bacia do rio Mamoré também faz a fronteira ali com a Bolívia. Maior parte desse rio, Mamoré, falamos durante a aula, que está no território boliviano. Muito bem. E a sua nascente é lá na Bolívia mesmo, na Bolívia. Serra da Cochabamba. E a bacia do rio Abunã, galera, é essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, bacia do rio Abunã, ela não é tão grande, porque ela vai desaguar na bacia do Madeira. E ela faz fronteira, aqui quando a gente fala da relação desse rio do Abunã, ó, que ela faz fronteira no norte entre Bolívia, que é o departamento de Pando, e Brasil, os estados do Acre e Rondônia. Exatamente. E é isso, né, professor Jorge? Falamos sobre, fizemos aí até uma revisão geral com informações aí sobre as bacias que trabalhamos aí na parte 1 e parte 2 de bacias hidrográficas. Agora... Rogério, só me permita, já que a gente está fazendo esse resumo, outra coisa que a gente não deve esquecer, vou colocar lá no quadro agora. Vamos lá, diretor, só um minutinho mais lá no quadro, por favor. Eu vou mostrar mais uma coisa que eu não canso de falar, Rogério, que aqui, ó, agora vamos falar de relevo, ó. Vou apagar aqui tudo. Toda essa região aqui, ó, tem um grande divisor de água, que é o Pacás Novos. Muito bem. E a Serra dos Parecis. Exatamente. Divide as águas indo para o norte e indo para o sul. Muito bem. Ok? Excelente observação, professor. Era isso aí. Então pronto, daqui a pouquinho, galera, a gente volta aí para fazer
a revisão. Valeu, tchau. Tchau.